Olá, eu sou o Nilson, também sou um amigo de Jesus. Estou aqui em São Paulo, capital, e faço parte desse projeto, do Instituto Jesus Cristo. E é um prazer poder estar aqui com você mais este dia para compartilharmos, das devocionais que nós temos lido no livro O Caminho, do Stanley Jones. Nós estamos na semana 35, e hoje é terça-feira. E cada uma dessas devocionais tem sido muito preciosas para as nossas vidas. E essa de hoje também, quando eu estava pensando nela, lendo, eu tenho certeza que da mesma maneira que Deus tem falado ao meu coração, Ele vai falar de uma maneira muito forte aí no seu coração também. O título, dessa devocional que nós vamos ler hoje, ela significa se o destino atirar um punhal em você. O texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 a 10, ele tem a base dessa devocional. Então, 2 Coríntios 6, de 3 a 10, diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora estivéssemos ainda com vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse texto é bem interessante, porque ele trabalha com um paradoxo assim muito interessante. Nós normalmente temos a ideia de que as coisas elas têm que caminhar dentro de uma lógica. E como que pode alguém dizer que está morrendo, mas está vivo? Que está sofrendo, mas está feliz e está alegre. Então esse paradoxo, que muita gente encontra aí nas expressões de Paulo no texto que nós lemos, eles mostram muito bem do que é a vida cristã. E por isso eu quero que você leia comigo, nós vamos ler aí, então, como falamos, a devocional da terça-feira da semana 35. Então, se o destino atirar um punhal em você, vamos fazer essa leitura. Deus fez o mundo inacabado, e a parte inacabada aguça a nossa alma. A resistência suficiente nas coisas para fazer do mundo uma roda de esmeril na qual possamos afiar a nossa inteligência. Um amigo com quem conversei em Cuba teve seus campos arruinados por uma geada na Flórida em 1895. Ele se mudou para Cuba a fim de recomeçar a vida. Desenvolveu uma nova espécie de laranja, a partir de uma laranja azeda nativa. Uma árvore que dá frutos durante o ano todo e foi condecorado pelo governo cubano por sua contribuição ao país. Contudo, foi uma calamidade que o fez recomeçar, uma geada que o fez buscar novos projetos melhores. Alguém disse: não há mau tempo. Há apenas diferentes tipos de tempo bom. Então, repetindo, muito interessante essa expressão. Não há mau tempo. Há apenas diferentes tipos de tempo bom. Não há mau tempo, exceto quando você o considera mau. O tempo adverso é apenas um tempo distorcido, quando não conseguimos usá-lo para os nossos propósitos. Os ventos adversos podem levar você para frente, se você souber manejar as velas do seu barco. Se o destino atirar um punhal em você, há duas maneiras de agarrá-lo: pela lâmina ou pelo cabo, diz um provérbio chinês. Se o destino atirar uma calamidade em você, você pode agarrá-lo pela lâmina da autopiedade e ela irá feri-lo profundamente. Mas, porém, se você agarrar
pelo cabo, você pode fazer com que ela coopere com você. O bispo Angus Dunn, da Igreja Episcopal, estava em uma enfermaria no hospital de Washington, repleta de soldados inválidos, os espólios da guerra. Deliberadamente arregaçou as mangas da camisa diante deles para mostrar os aparelhos que era obrigado a usar por toda a vida. Ele os havia usado tão bem que poucos suspeitavam que de fato estivessem ali e lutassem contra uma constante resistência. É o espírito interior que decide se a dor será um estímulo ao desespero ou um estímulo à realização. Vou repetir essa frase. É o espírito interior que decide se a dor será um estímulo ao desespero ou um estímulo à realização. Uma mulher ficou hospitalizada por 10 anos por causa de um acidente que quebrou a sua espinha e prejudicou a sua medula. Ela disse ao bispo metodista Schuyler Gart: eles dizem que a vida começa aos 40. Fiz 40 anos no dia seguinte ao acidente. Foi aí que a vida começou para mim. E de fato começou. Pessoas aglomeravam-se ao redor do seu leito para aprender a viver, pois ela está vivendo radiante e abundantemente. Não existe a palavra dificuldade no dicionário de Deus. Disse um missionário que ia para o México. As dificuldades podem se tornar oportunidades. E aí o Stanley Jones coloca uma oração aqui, ele diz assim: ó Deus, terei de mudar meu vocabulário, pois estou mudando minhas atitudes. As coisas que eu chamava de obstáculos agora vejo como degraus. As resistências estão se tornando ressurreições. Todas as coisas cooperam. Eu te agradeço. Amém. E a afirmação do dia, né? Essa afirmação do dia é para você ficar pensando, né? Lembrando, né? Em tudo que você ouviu na devocional. Diz assim: o Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitória os oprimidos. Salmo 119, ou melhor, Salmo 149, versículo 4. Muito interessante, né? Essa devocional, como eu falei no começo, ela nos leva a pensarmos em algo precioso que Deus tem para nós. Quando eu estava lendo essa devocional, me lembro, né, quando nós fazemos o curso A Vida que Satisfaz, né, com o pastor Carlos Macorde, do Instituto Jesus Cristo, né, o presidente do Instituto Jesus Cristo e do Ministério Permanecer, uma coisa que me chamou muita atenção, né, quando o pastor falava sobre uma estranha perfeição. Quando ele falava sobre o mundo e descrevia, né, que é uma estranha perfeição no mundo. E para mim essa estranha perfeição, quando ele colocava, a maneira que eu absorvi isso, que falou muito ao meu coração, é que quando você olha para esse mundo, por mais que as coisas pareçam que estão erradas, que está dando tudo errado, que nada é bom, por mais que pareça que tudo está indo para pior, existe algo perfeito que Deus está fazendo. Então é uma estranha perfeição. Porque para nós, né, perfeito tinha que ser algo que estivesse dando tudo certo, tudo como eu imagino, tudo dentro do programado, né, tudo bom, agradável. Então eu diria, isso é perfeito. Mas e quando as coisas não estão acontecendo como nós planejamos, quando as coisas não estão acontecendo como nós esperamos, quando as coisas estão caminhando, né, e parece que está piorando, está ficando ruim, será que nesse momento eu consigo crer e acreditar que Deus está no controle de tudo isso? Ele está no controle. Agora eu pergunto para você, Deus faz coisa ruim? Não, Deus não faz coisa ruim. O que Deus faz é perfeito. Então existe uma estranha perfeição naquilo que você está vendo, mas há uma perfeição, por mais estranha que nos pareça. Então quando nós olhamos para essa devocional que Stanley Jones coloca, nos chama a atenção esses detalhes, né? Exemplos que ele citou ali de pessoas, né? Colocando que a questão não é a dificuldade e o problema que veio, é como você vai reagir ou como você vai se portar diante dela. Então o título da devocional: se o destino te atirar um punhal, né? Baseado lá no provérbio chinês, o que você faz? Você tem duas maneiras de agarrá-lo: ou pela lâmina, que com certeza vai te machucar e cortar, ou segurar pelo cabo e ele se tornar algo na sua mão, inclusive para que você possa usar e manusear para o bem. Então a vida é a mesma coisa.
Né? Pode ser que a vida que nós estamos vivendo, esse mundo ainda cheio de coisas, né, difíceis, a vida nos lance uma calamidade, uma situação difícil. Mas qual vai ser a nossa reação? Qual vai ser o nosso comportamento? Nós vamos pegá-lo pela lâmina da autopiedade, da tristeza, da entrega, do entregar-se ao problema? Ou você vai pegar essa calamidade, olhar para o Senhor e dizer: há algo perfeito que Deus está fazendo, e eu vou levantar a minha cabeça, eu vou pegar isso e vou seguir em frente com isso, e isso vai se transformar em bênção. Né? Então, nós temos de Deus essa palavra, né, de que Deus está fazendo algo lindo na nossa vida, como o texto que a gente leu lá no começo, que Paulo falava: muitas vezes parece que você está morrendo, mas você está vivo, parece que você está desanimado, mas não, você está cheio de vida. É um paradoxo, né? Pode parecer que está tudo ruim, mas não, Deus está no controle da sua vida. Pegue pelo lado certo essa situação, confia no Senhor e siga em frente. Amém? Amanhã nós vamos continuar com essa série de devocionais. Até amanhã, em nome de Jesus.